Bom, um princípio básico é que quando você está plantado no lugar, você vive as alegrias e também os dessabores de estar nesse lugar. Se você está em um lugar que não cresce, você vive o conforto de não precisar crescer, mas você vive o desconforto de não ver nada crescendo. Mas se você está plantado num lugar que prospera, cresce e avança, você vive a alegria de ver tudo se expandir, florescer, frutificar. Mas você também precisa lidar com o desafio, com a oposição, com os levantes. E eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que têm falado: pastor, eu nunca cresci tanto como tenho crescido desde que o Senhor me trouxe para cá. Mas eu também tenho ouvido pessoas falando: pastor, eu nunca vi tantas coisas se levantarem como eu tenho visto desde que o Senhor me plantou aqui. Eu preciso falar sobre aquilo que o Senhor me falou sobre 2025. Alguém quer ouvir e pegar essa palavra? Diga amém. Duas palavras vão nortear o nosso ano: crescimento e oposição. Eu não posso falar sobre parte daquilo que o Senhor me falou, porque senão eu posso iludir você e você vai se frustrar no meio do caminho. Eu não posso falar que esse ano vai ser só extraordinário, de fato ele será, mas eu preciso te lembrar que algumas coisas vão se levantar enquanto a gente cresce, algumas coisas vão tentar nos opor enquanto a gente avança. E o tema da palavra de hoje é sobre dores de crescimento. Alguém quer ouvir essa palavra? Diga amém. Não há, biblicamente, um padrão de crescimento que não seja acompanhado por oposição. De Gênesis a Apocalipse, todo mover de Deus, todo levante e todo homem que prosperou, todo herói da fé que foi forjado, todo homem natural, improvável que foi levantado para um tempo, todos eles, sem exceção, enfrentaram oposição. Hebreus 11 fala sobre a galeria dos heróis da fé. E nós vemos homens como Abraão, nós vemos homens como Moisés, nós vemos homens como Davi, nós vemos homens como José, nós vemos na Nova Aliança e nos Evangelhos homens como Jesus, como Pedro, como Paulo, como Estevão. Nenhum deles, biblicamente, acessou o crescimento a partir do favor de Deus sem ter enfrentado a oposição que vem dos inimigos de Deus. Então a primeira coisa que eu queria compartilhar é que sempre que você cresce, algo se opõe. Você só tem dois lugares que você vai ocupar na história: ou você está sendo combatido, ou você não está crescendo. É muito difícil você ver, por exemplo, no mercado, alguém que se opõe a uma empresa que não cresce. É muito difícil você ver na família alguém que não se opõe àquele parente que está florescendo, frutificando. E é muito comum a gente ver ministerialmente pessoas opondo pessoas, ministérios se opondo a ministérios. Isso aconteceu com Jesus. Jesus foi combatido por aqueles que ele veio salvar. Inclusive fazemos parte dessa nova aliança e fomos encontrados pela graça, porque aqueles para quem ele veio não o reconheceram, e porque eles não o reconheceram, então o acesso a todo aquele que crê nele foi liberado. Nós fizemos parte de uma repescagem, fizemos parte de um acréscimo. Os gentios foram anexados, enxertados, envolvidos, convidados, participantes de uma nova aliança, porque os judeus não reconheceram que Cristo dizia, que era quem dizia ser. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Então em vários momentos a gente percebe que a oposição, ela é um resultado natural do crescimento. Eu falei sobre isso no início do culto, mas eu preciso te lembrar ao longo da palavra: nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Todo som ou barulho é avivamento, mas todo avivamento gera um som. Há um som quando ossos se unem a ossos. Há um som quando um vale de ossos secos se torna um exército forte e poderoso. Há um som quando o Espírito é derramado sobre toda a carne, e do lado de fora da casa pessoas ouviam o som de um avivamento que estava envolvendo aqueles que aguardaram ansiosamente o cumprimento de uma promessa feita por Joel, relembrada por Jesus e que se cumpriu em Atos 2. Há um som quando a Arca da Aliança volta à cidade de Davi. Há júbilo, há festa, há alegria, mas também há aqueles que de longe assistem e criticam o que vem,
e por conta das suas críticas se tornam estéreis a partir daquilo que sentem quando vem alguém vivendo o extraordinário novo de Deus. Viveremos um crescimento, e eu estou falando, comunicando e profetizando, como nunca vivemos até aqui. Veremos Deus expandir, mudar a nossa sorte, elevar níveis. Veremos o Senhor abrir portas que a gente nem sabia que existiam. Veremos o Senhor colocar improváveis em lugares altos. Ouviremos mais testemunhos, novos testemunhos de todos os tipos. Veremos homens que estão rendidos a Jesus há meses, vivendo coisas mais gloriosas do que alguns que perderam a alegria e a expectativa pelo sobrenatural viveram nos últimos anos. Veremos novos na fé, encharcados, tementes, cheios da vida de Deus. Nós veremos famílias completamente tomadas pelo Espírito Santo. Veremos uma medida de fé ousada se expandindo. Nós veremos homens pequenos aos olhos naturais se tornarem grandes homens de Deus. Nós veremos mulheres que talvez o seu passado seja questionável, vivendo em Deus uma nova história, novas vestes, uma nova onda de avivamento, de pureza, de temor, de santidade. Veremos um novo cântico invadindo as ruas da cidade e também o púlpito da nossa igreja. Veremos canções que serão compostas de forma espontânea enquanto estamos adorando a Ele, mas também elas serão traduzidas e serão tocadas em outras nações. Alguém pega isso aqui e diga: eu creio no extraordinário de Deus nesse ano. Mas o que acontece, Lagoinha, quando algo extraordinário se move? Uma oposição nos cerca. Foi assim com os profetas, foi assim com os reis, foi assim com os sacerdotes, foi assim com os apóstolos. E não se engane, vai ser assim com você. O teu crescimento não alegra a todos, a tua prosperidade não é uma boa notícia para todos. Não foi uma boa notícia para os irmãos de José ouvir de José o que o Senhor havia falado para ele. Não foi uma boa notícia Saul ouvir na rua o que cantavam a respeito de Davi. Não foi uma boa notícia para Herodes ouvir falar de um libertador e de alguém enviado por Deus como resposta de Deus para um tempo. Não foi uma boa notícia para o inferno saber que ao terceiro dia, aquele que eles haviam rasgado, humilhado e crucificado não estava mais no sepulcro em que foi deixado. Não foi uma boa notícia para os religiosos quando a notícia que Lázaro havia sido ressuscitado se espalhou. A Bíblia fala que enquanto o povo conta nas ruas que Lázaro havia sido ressuscitado por Jesus, os religiosos então se reúnem e eles dizem, nas palavras de hoje, na linguagem de hoje, eles dizem: olha, agora ele foi longe demais, precisamos parar essa revolução antes que se torne incontrolável. Não foi uma boa notícia para alguns a ideia de uma igreja tocar um estádio e falar com uma nação através da TV. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Tudo que é novo é contestado, assimilado e replicado. Eu falei sobre isso na última pregação, antes da gente ir descansar, antes da minha família tirar um período de descanso. Eu vou no mês de dezembro desse ano trazer aqui alguns números. Eu creio que a gente vai falar: olha, 5 estádios na nação foram ocupados por igrejas nesse ano, 10 estádios na nação estão sendo ocupados, eu não sei quantos, mas eu creio que não vai ser só um. Eu creio que aquilo que começou aqui vai ser derramado, vai escorrer, vai inspirar, vai ativar. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Agora, não foi apoiado por grande parte da liderança cristã, mas vai ser replicado por uma parte dela. E essa palavra eu quero que você guarde ao longo do teu crescimento nesse ano de 2025. Irmão, guarda isso. Alguns que vão te combater enquanto você cresce vão receber daquilo que você carrega. Porque quando Deus coloca alguém como uma árvore frondosa, inevitavelmente você passa a gerar sombra, você passa a gerar fruto. Uma árvore não faz força para frutificar, ela frutifica porque isso é parte de quem ela é. E é isso que eu quero profetizar sobre você. Você não vai fazer força para crescer, você vai crescer porque está plantado em Deus. Você foi enxertado numa videira verdadeira. A Bíblia fala que fomos enxertados nele. Sem ele nada podemos fazer, mas com ele precisamos fazer alguma coisa. A fé sem obras é morta, mas a fé do tipo de Deus gera testemunho. E o testemunho ele gera uma alegria no nosso espírito, uma expectativa pelo próximo novo de Deus. Você não vai terminar 2025 do jeito que você começou. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Agora
Agora, Lagoinha Alphaville, em nome de Jesus, com muito temor, eu quero ser muito vulnerável e dizer algo. A última coisa que essa mensagem é uma resposta à nossa oposição, mas é um preparo para a comunidade de fé que o Senhor me confiou. Eu preciso te preparar para esse ano. Esse ano a gente vai ver 10 virar 100, a gente vai ver 100 virar 10 mil. Esse ano a gente vai ver uma semeadura plantada com lágrimas se tornar uma colheita que vai ser trazida com alegria. Esse ano veremos metros se tornarem milhares de metros. Alguém está pegando isso aqui? Veremos famílias se tornarem milhares de famílias. Veremos alguns milhares se tornarem milhões. A gente viu isso 31 de dezembro. Eu quero profetizar. Não vai ser pontual, não vai ser sazonal, vai ser contínuo. Deus está fazendo uma coisa nova. Mas nem todo mundo se alegra, né? Nem todo mundo celebra, nem todo mundo promove. E nesse ano você vai ter que decidir se o que te move é a aprovação de quem te cerca ou é a palavra que você carrega. Se a aprovação é o que te move, a rejeição é o que te para. Se os aplausos são o motivo pelo qual você começou, a ausência deles pode ser o motivo pelo qual você vai parar. Agora vemos na Bíblia homens usados por Deus, que cresceram em Deus, que foram rejeitados ou que foram resistidos, mas nenhum deles se preocupou com o que estava se levantando ao seu redor mais do que se preocuparam com Deus que havia chamado eles pelo nome. Nesse ano, irmão, se algo se levantar, lembre-se, há uma palavra sobre você que foi levantada primeiro. Se algo te resistir, lembre-se, há um Deus que te dá enquanto você dorme, que conhece o teu interior enquanto você estava sendo gerado no ventre da tua mãe. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Neemias 4, versículo 1 ao 23 diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria. Disse assim: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir extrair pedras de construção daqueles montes de entulho e das pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, porque basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Versículo 4: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, e faz cair sobre eles a zombaria. Sejam levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Eu vou ler isso de novo. Alguém está pegando isso aqui? Todos juntos planejaram atacar e causar confusão. Deixa eu só abrir um parênteses. Irmão, quando tem gente se juntando, quando tem planejamento para parar você e quando confusão é o destino final, você pode ter duas certezas. A primeira, esse levante não vem de Deus. E o segundo, se você permanecer, é Deus quem vai colocá-los em retirada. A palavra de Deus diz: virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Biblicamente, toda reunião, todo ajuntamento que tem como intuito gerar divisão e confusão é tratado como rebeldia. E a palavra de Deus diz que rebeldia é tal como feitiçaria. Irmão, não se engane.
Todo levante que vem contra o crescimento da igreja de Jesus é combatido pelo próprio Jesus, que é o dono da igreja. Você não vai falar, você não vai fazer, você não vai lutar, você vai ver Deus colocando em retirada inimigos que vêm contra a tua casa. O justo não vai se justificar, a sua espada não vai precisar ser desembaiada, mas você vai precisar crer até que o Senhor faça. Alguém comigo aqui, diga amém. Então todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou que nos vejam, estaremos bem ali e no meio deles vamos matá-los e vamos acabar com o trabalho deles. Uma estratégia do inferno que começa no jardim e vai até o final da história, até que Jesus venha, é usar de pessoas infiltradas no meio do novo de Deus para tentar combatê-lo e resisti-lo. A estratégia do inferno nesse momento em que os muros estão sendo reconstruídos e o povo está usando entulho e ruínas como matéria-prima para viver o novo de Deus, é o mesmo momento em que os inimigos estão dizendo: vamos entrar no meio deles e sem que eles percebam, vamos paralisá-los. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. Tem mais gente sendo parada por conta de autossabotagem do que por conta dos inimigos que se levantam. Tem mais gente sendo confundida por conta de sentimentos e emoções do que por conta de levantes do inferno que paralisam você. Enquanto você cresce, você vai ser combatido, você vai ouvir coisas, você vai ser cercado por resistências, coisas vão tentar te desanimar, coisas vão tentar te entristecer, mas se tem algo que você precisa fazer é guardar o teu coração, porque quando o inferno não tem acesso ao teu interior, não há nada que ele possa fazer que Deus já não tenha colocado debaixo dos seus pés. O inferno não pode desfalar o que Jesus falou, não pode desfazer o que Jesus já fez, não pode cancelar o que Jesus prometeu. Não há nada que tenha sido feito por Deus para você que possa ser desfeito pelo inferno contra você. Só há um caminho de acesso para paralisar a tua história: quando você para ouvir quem não tem nada para falar. Alguém está comigo? Diga amém. Então fala para quem está do seu lado, faz cara de profeta e fala para alguém do seu lado: não dê acesso a quem não te dá destino. Não dê acesso a quem não te dá destino. Versículo 12: então os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias e armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles e lembrem-se que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, lutem por suas mulheres, lutem por suas casas. E quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro e cada um voltou ao seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças, e os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam um trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, Lagoinha Alphaville, e estamos separados, distantes um dos outros ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta. Então juntem-se a nós e o nosso Deus lutará por nós. O nosso Deus lutará por nós, sim.
há um Deus que está guardando a sua casa. Sim, há um Deus que está cobrindo a sua igreja. Sim, há um Deus que está cobrindo os teus filhos. Alguém pega essa palavra e diga amém. Então, dessa maneira, prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espada, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Alguém pode dizer glória a Deus por essa palavra? Ainda bem que eu vim, Jesus. Lagoinha Alphaville, guarda isso aqui em nome de Jesus. O crescimento é um convite à oposição. Tem gente que vai amar ver você reconstruindo muralhas antigas em 50 dias. Tem gente que vai odiar só saber que você está planejando isso. Tem gente que vai amar saber que você está organizando o quartinho para receber o bebê. Tem gente que vai odiar saber que o seu ventre, que era estéril, agora foi visitado por um milagre. Tem gente que vai amar ver você prosperando no teu trabalho, ou algo tão fútil e simples como trocando de carro. Mas tem gente que vai questionar como você cresceu tão rápido, ou por que está vivendo coisas tão grandes. Tem gente que vai amar ver você rendido a Jesus e servindo a Ele. Tem gente que vai questionar a sua devoção e a sua entrega. Tem gente que vai ser inspirado em ver você derramando um bom perfume aos pés de Jesus. Tem gente que vai criticar e vai dizer que você poderia ter feito algo melhor com isso. Para todo novo crescimento existe um novo nível de oposição. Para todo nível de favor de Deus existe um novo nível de questionamento, de resistência, de oposição. Mas isso não é um motivo para que a gente deseje crescer menos. Isso é um motivo para que a gente adquira uma resistência maior. Eu lembro de um livro do Paul Yong-Soo que eu li no início da minha jornada de fé, e ele fala a respeito de um pensamento ocidental que é muito diferente do pensamento oriental. Ele fala que os ocidentais normalmente vivem em busca do livramento, do escape. A nossa oração é pautada para que Deus diminua a pressão da nossa oposição. Mas os orientais não pedem para que Deus diminua a oposição, mas pedem para que Deus aumente neles a resistência àquilo que os opõe. Irmão, você pode ser alguém que vive pelo livramento, ou você pode ser alguém que vai invadir a terra prometida, porque é uma promessa de Deus para você. Não importa se os gigantes são muitos, não importa se existem aqueles que te resistem. Se Deus disse que a terra vai ser conquistada, em Deus ela já foi. Se Deus disse que os nossos filhos serão como flechas, não importa como eles estão hoje, nós cremos. A palavra que Deus me deu vai se cumprir. Alguém comigo diga amém. Nem todo mundo se alegra em ouvir um novo som, nem todo mundo se alegra com o frescor de um óleo novo. A palavra que Deus me deu no final do ano passado, com algumas coisas que a gente viveu em torno da virada e tudo que estava acontecendo, eu vi um povo com olhos brilhando, sonhando o novo de Deus. E eu vi uma parte pequena de um povo questionando o nosso brilho no olhar. E a palavra que Deus me deu é que todas as vezes que o velho sente o cheiro do novo e procura em si esse cheiro e percebe que esse cheiro não está mais sobre si, é mais fácil combater o novo de Deus do que tentar buscar na fonte de novo algo que um dia jorrou sobre si. A gente vê isso na história de Saul. Quando Davi peca, se arrepende, se quebranta, ele se joga aos pés de Deus, ele rasga as vestes, ele jejua, ele clama por misericórdia. Quando Saul é destituído, ele só pede uma coisa. O profeta chega diante de Saul e fala: você foi rejeitado, você foi negado, você está desabilitado, a glória de Deus se foi. O único pedido de Saul é que o povo não perceba, quando olhar para mim, que a glória de Deus não está mais sobre a minha face. O coração de Davi volta para a fonte para que de novo o óleo fresco seja derramado sobre si. O coração de Saul se preocupa apenas que o povo não perceba que não tem nada novo mais sendo derramado sobre si. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus.
Não somos daqueles que combatem o que Deus está fazendo, somos daqueles que estão debaixo da nuvem, vivendo o novo de Deus. Você não vai ficar num lugar de ceticismo, você não vai se tornar um crítico, você não vai se tornar um teólogo de YouTube, você não vai perder tempo combatendo o que Jesus está fazendo. Você vai ser daqueles que não sabe nem explicar o que está vivendo, mas sabe quem é que está fazendo. É como aquele cego de nascença que foi curado e todos estavam questionando como Jesus fez, por que ele usou lodo, por que fez dessa forma, e a resposta dele é: eu não sei como foi, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Vou falar, você faz parte da Lagoinha Família, como é que é? Qual é o método? Qual é a estratégia? Como eles fazem? Você vai falar, irmão, como é? Eu não sei, eu só sei de uma coisa. Eu entrei lá de um jeito e agora eu estou de outro. Eu entrei lá ouvindo falar de Jesus, agora eu conheço ele de caminhar com ele. Eu entrei lá e nunca tinha sido batizado nas águas, agora eu estou em todos os batismos celebrando novos nascimentos. Irmão, eu entrei lá e eu não sabia o que era servir. Hoje eu não consigo me imaginar sem ser um voluntário apaixonado. Irmão, Deus está chamando um povo para viver uma nova história. Há um novo som sobre a nação e os nossos filhos contarão histórias a respeito desse tempo. Alguém comigo aqui, diga amém. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos lá, minha família. Será que alguém pode fazer barulho? Aleluia. Eu preciso correr. Alguém está pegando algo de Deus aqui nessa manhã? Somos mais de 20 mil famílias online. Inglaterra, Malta, Canadá, China, Uruguai e Austrália estão conectados com a gente. O princípio básico sobre oposição é que eu preciso entender que a oposição de hoje não é sobre hoje. Fala para quem está do seu lado, a oposição de hoje não é sobre hoje. Guarda isso em nome de Jesus. A oposição de hoje nunca foi sobre hoje. O maior medo do inferno é que você desperte para a tua real identidade. A maior preocupação dos seus opositores é para que você creia de fato naquilo que Deus te prometeu. Então não é sobre hoje, é sobre o que você está se tornando, é sobre para onde você está indo, é sobre aonde a sua voz pode chegar, é sobre aonde os seus celeiros podem se expandir. A oposição de hoje não é sobre hoje. Tem uma frase de um pastor da Califórnia, que é um homem, ele diz que viver fora da vontade de Deus nos coloca em perigo, mas viver a vontade de Deus nos torna perigosos. Tim Keller, ele diz algo poderoso. Vamos, se for para Jesus, você pode fazer melhor. Tim Keller, ele dizia: não mataram Jesus porque ele era um homem bom. Você não crucifica homens bons, você mata ameaças. Por que combateram Jesus? Porque ele ameaçava um sistema, porque ele denunciava algo. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Crescimento denuncia falta de crescimento. Unção denuncia falta de unção. Alegria denuncia falta de alegria. Visão denuncia falta de visão. Todas as vezes que Deus está fazendo algo novo em você, você se torna uma denúncia de alguém que não está mais vivendo o novo de Deus. Todas as vezes que Deus está prosperando você, a tua prosperidade se torna uma denúncia de quem há muito tempo não prospera. Todas as vezes que um milagre é gerado em você, você e o seu milagre se tornaram uma denúncia de quem há muito tempo não está vivendo milagres. Então não se assuste, o novo de Deus gera oposição, mas é melhor se alguém com Deus sendo oposto por quem não se alegra com o novo de Deus, do que fazer parte do coro que critica aqueles que estão vivendo coisas que nunca tiveram coragem de acessar. Você vai ver, irmão, coisas acontecendo nesse ano, se você for fiel e permanecer, se você for temente ao Senhor e não desviar o teu olhar, se você permanecer no lugar que o Senhor te chamou e não recuar, se você fizer o que o Senhor te pediu para fazer e não se distrair, você vai ver ainda esse ano uma aceleração como você nunca viu até hoje. Eu estou profetizando isso sobre alguém aqui nessa manhã. 2025 é um ano de porção dobrada. 2025 é um ano de provisão sobrenatural. 2025 é um ano de expansão, de visão. 2025 é um ano de andarmos com Ele sobre a tempestade. É um ano de dançarmos com Ele na chuva. 2025, pelos olhos da fé, só quem crê nisso diga: já é o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus. Agora a gente precisa permanecer firme diante da oposição.
Gênesis 50:20 diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Agora, sabe o que eu acho interessante? A gente vai para os evangelhos e é algo recente na história bíblica. É algo que faz parte de uma nova aliança, de um novo tempo. A gente olha para João Batista, tão afetado pelo olhar dos seus discípulos, tão afetado pela crítica de homens que têm acesso ao coração dele, que João Batista, o homem que prepara o caminho para Jesus, chega em um momento em que ele começa a ter dúvidas se de fato Jesus é quem dizia ser. Irmão, olha para mim e pega isso aqui. A Bíblia fala que não houve um homem gerado no ventre de uma mulher tão cheio do Espírito Santo quanto João Batista. João Batista é aquele que foi gerado por Deus para preparar o caminho para Jesus. João Batista é aquele que foi gerado no ventre virgem de Isabel. João Batista é aquele que quebrou o silêncio de Deus durante um longo tempo de silêncio profético. João Batista é a voz que clamava no deserto, é aquele que batizou Jesus nas águas. João Batista é aquele que, quando estava no ventre da mãe e ele estava próximo de Jesus no ventre de Maria, eles começam a se agitar no ventre. É esse homem que em algum momento da história passa a ter dúvida se de fato Jesus era quem dizia ser. Agora, por que alguém como João Batista, preparado por Deus para preparar o caminho para Jesus, chega em algum momento que ele tem dúvidas? Eu vou te explicar por quê. Mateus 11:2 diz assim: e João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 discípulos seus a dizer assim: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus então respondeu e disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouviram e viram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Lagoinha Alphaville, deixa eu te levar para um lugar. O homem que batizou Jesus agora tem dúvida se Jesus é quem dizia ser, porque do cárcere tudo que ele ouve sobre Jesus, ele ouve pela perspectiva de outros. Eu imagino os discípulos chegando para João, e João falando: e aí, como é que está o ministério de Jesus? Jesus, tem gente, João, tem gente andando com Jesus que eu não sei não, cara. Esses dias ele estava com Zaqueu, você não sabe o pior. Imagina o João falando: o que foi? Ele foi jantar na casa de Zaqueu. Não, Jesus foi jantar com Zaqueu. Não, João, isso não é nada. Tinha uma mulher lavando os pés de Jesus com um perfume caro esses dias. E o que Jesus fez? Ele não fez nada. Ele ainda denunciou os homens da casa porque não haviam feito por ele um décimo do que aquela mulher estava fazendo. Jesus fez isso? Fez. Ele tem andado com homens que bebem. Jesus, ele tem andado no meio do povo. Esse dia tinha uma mulher que foi pega em adultério. E aí o que Jesus fez? Jesus perdoou os pecados dela e falou: vai, não peca mais. João, tem gente chamando Jesus de beberrão. Aí imagina o João falando assim: é sério, tá nesse nível? Não, é pior. Tem alguns que estão questionando, inclusive, se ele não cura enfermos através de Beelzebul, se ele não é endemoniado. Estão falando isso de Jesus? Estão falando. Então faz o seguinte, vai até ele e pergunta se de fato ele é quem dizia ser. Igreja Lagoinha Alphaville, Igreja de Jesus, olha para mim. Uma convicção profética gerada no ventre pode entrar em crise quando eu passo a ouvir os ruídos ao meu redor mais do que uma impressão no espírito que fala dentro de mim. A única coisa que pode parar você nesse ano é se você parar para ouvir os comentários ou o que pensa a teu respeito, ao invés de ouvir aquilo que o Senhor já falou a teu respeito. Há uma palavra de Deus desenhada no teu interior, que foi estabelecida antes de tudo ao teu redor se estabelecer. O salmista diz: o Senhor já escreveu no seu livro cada um dos meus dias, antes de qualquer um desses dias existir. Você não foi gerado por acaso, você não é fruto do acaso, não. Você não foi nem gerado por um planejamento dos seus pais. Antes dos seus pais existirem, Deus já sonhava com você, o teu chamado antecede a tua existência. Há uma palavra
palavra de Deus sobre você, há um governo de Deus sobre você. Ele é aquele que gerou os seus filhos nele antes de serem gerados no ventre da tua mulher. Ele é aquele que preparou para você cenários de paz e não de mal, tem pensamentos de vida e não de morte. Mas para toda a promessa de Deus há uma opinião do inferno. Para toda palavra de paz há um levante para tentar roubar você. E eu vim aqui profetizar e declarar: esse ano é um ano de oposição, mas será um ano de maior crescimento da nossa história até aqui. Esse ano você vai correr e não vai se cansar. Levante suas mãos e recebe isso em nome de Jesus. Voaremos alto como águias. Você vai correr mais rápido, você vai voar mais alto, você vai chegar mais longe. Você será resistido, mas os seus opositores se tornarão testemunho, porque a tua batalha não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Você será guardado e revestido com as armaduras de Deus sobre a tua cabeça, sobre o teu peito, sobre os teus pés. Haverá um cuidado de Deus, a tua entrada e a tua saída sendo guardada. Você é ungido, separado, selado. Há sobre você um selo, e há no final da carta que fala sobre a tua história um nome. O autor da tua história não é você. Há um Deus que já desenhou os teus dias, há um Deus que já preparou os caminhos, e Ele vai te fazer andar em águas tranquilas. Ele vai te levar em pastos verdejantes. E mesmo que hajam vales de sombra e morte, você não vai temer mal nenhum, porque o Senhor está contigo. Há um bom pastor que te guarda, Ele provê, Ele te supre, Ele te enxerga, Ele te ouve. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. As tuas lágrimas no teu lugar secreto são sementes. O teu clamor diante da oposição fala muito alto nos céus. Não há nada que você venha pedir a Deus em secreto que no momento certo Deus não possa trazer como recompensa pública diante dos seus opositores. Você só não pode se rebaixar ao nível que os seus opositores estão. Você precisa estar mais baixo do que eles, aos pés de Jesus, onde as nossas lágrimas se tornam decretos, é onde o nosso silêncio se torna denúncia, é onde a nossa pureza fala mais do que os nossos lábios. Você não vai se defender, você não vai espernear, você não vai desanimar, você não vai retroceder, você não vai se comparar, você não vai se distrair, você não vai se desviar. Eu profetizo em nome de Jesus: 2025 é um ano de pés firmados numa promessa. Caminharemos debaixo da nuvem, nos moveremos por fé, mesmo que os dias sejam maus. Há um Deus que é bom e Ele faz por nós. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos unge, é Ele quem derramou um óleo fresco sobre a tua cabeça, e esse óleo despojou toda a carne. A carne foi despojada, a morte foi vencida. Você não é mais quem você era, você não faz mais o que você fazia, você não vive mais o que você vivia. Em Deus você se tornou uma nova criatura, você está revestido de uma nova natureza. Há uma nova realidade, e a partir de hoje viveremos coisas novas em nome de Jesus. Se você recebe isso, diga amém. Alguém pode celebrar Jesus aqui nessa manhã? Será que alguém pode dizer: ainda bem que eu vi Jesus? O inferno usa pessoas frustradas para frustrar. O inferno usa pessoas confusas para confundir. O inferno usa pessoas vazias para te esvaziar. Mas os céus também têm o escape. E os céus usam pessoas curadas para te curar, pessoas renovadas para te renovar, pessoas marcadas para te marcar, pessoas ungidas para te ungir, pessoas prósperas para te prosperar, pessoas abençoadas para te abençoar. E eu quero te lembrar, irmão, que maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Maior será o número de apoiadores e pessoas que celebram o teu crescimento do que o número de opositores e pessoas que resistem ao que você está vivendo. Eu declaro o nome de Jesus, Deus te dando alianças novas, Deus te trazendo pessoas novas para a sua mesa.
Deus te dando discernimento daqueles que até aqui talvez fizeram parte, mas não farão a partir daqui. Deus vai te dar clareza, Deus vai abrir seus olhos, Deus vai remover escamas. Você vai perceber a motivação pela qual se aproximam de você. Você vai saber quem é um abençoador e quem é um usurpador. Você vai saber quem vem em nome de Jesus e quem fala em nome dele, mas não foi ele quem enviou. Você vai ter espírito de sabedoria. A Bíblia fala que os sábios discernem a todos, mas por ninguém é discernido. Você vai entender o tempo e o modo. Você vai se mover debaixo de assertividade. No tempo de correr, corra. No tempo de voar, voe. No tempo de parar, pare. No tempo de semear, semeie. No tempo de colher, colha. Você não vai se precipitar, mas você também não vai esperar. Quando Deus falar, é agora, você vai entender, é chegado um novo tempo. Deus está fazendo coisas novas. Vejam, vocês não percebem? Há uma fonte de água doce gerada no meio do deserto. Há um núcleo de avivamento no meio de um lugar como Alphaville. Alguns anos atrás, Alphaville era conhecida por pessoas prósperas, mas também por futilidade. Por pessoas que deram certo, mas também por pessoas que vendiam um lifestyle fake para ganhar dinheiro, ensinando você a se tornar o que eles nunca se tornaram, até começarem a vender esses cursos. Alphaville é um lugar em que muita gente construiu algo extraordinário e veio viver aqui, mas também é um lugar em que muitos oportunistas vieram para usurpar, para buscar networking, conexões. Aí Deus pega esse lugar, e nesse lugar uma igreja temente, apaixonada, começa a florescer. Irmão, não tem nada mais disruptivo do que um lugar como Alphaville está vivendo aquilo que nós estamos vivendo. Não sei se você viu, mas agora uma série de cortes começou a ser compartilhado sobre aquele culto que a gente viveu, o poder da entrega. Alguém já viu algo sobre? Eu faria 10 vezes novamente aquilo que eu fiz naquele dia, porque poucas vezes eu vi tanto temor invadindo a igreja. Irmão, eu sei o que o Senhor falou com a gente, eu sei o que o Senhor tem feito a partir daquele dia. Guardem esse nome de Jesus. Não espere que entendam o que você entendeu, se não viram o que você viu. Não espere que concordem com o que você está construindo, se não ouviram de Deus o que você ouviu. 2025, eu sinto no meu espírito que vai ser marcado por alguns períodos em que a gente vai caminhar e vai parecer até que a gente está sozinho. Mas você não vai depender de apoio de homens quando você entendeu que existe um Deus que te chamou primeiro, que te conhece pelo nome, que preparou um caminho. É Ele que vai guardar você, Ele quem vai guiar você, Ele quem vai prosperar você. Alguém recebe isso? Diga, eu creio que Deus é por nós. Diga com autoridade, se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmos 6,10 diz, serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. Salmos 34:12, eu estou finalizando, diz assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja viver dias felizes? E em seguida vem a resposta, a orientação bíblica. Então guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, e busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles, mas os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e Ele salva os de espírito abatido. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 28:7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, e nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda. Hebreus 11:33 diz: pela fé o povo de Deus conquistou reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, porque da fraqueza tiraram forças e tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga os exércitos estrangeiros que os combatiam. Alguém pode ficar de pé nessa manhã, levantar as mãos? Eu quero profetizar sobre alguém aqui nessa manhã. Feche teus olhos em nome de Jesus.
Eu quero que você curva a tua cabeça enquanto o instrumental lidera a gente. Você que é batizado com o Espírito Santo, abra sua boca e libere o seu som. Sabe, estamos no início de um ano extraordinário. E no meu espírito há uma firme convicção. No Aviva, no carnaval, enquanto muitos estão perdidos, Deus vai encontrar famílias, Deus vai liberar destinos, Deus vai selar decretos. Eu creio que assim como foi no ano passado, será nesse ano também. Viveremos um tempo antes e depois desse marco profético. Eu quero te convidar, irmão, você tem alguns dias para começar a gerar no teu espírito aquilo que você vai apresentar ao Senhor. 2025 não é um ano de comparação, não é um ano de distração, não é um ano de retrocesso, não é um ano de ficarmos abatidos. Não, 2025 não é o ano de olharmos para os nossos inimigos mais do que olharmos para o Deus do nosso livramento. 2025 é o ano de rompermos em fé, é o ano de caminharmos com Deus, é o ano de vermos coisas que pareciam impossíveis se tornarem inevitáveis. 2025 é o ano de redenção. 2025 é o ano de quebrantamento, é o ano de profundidade, é o ano de santidade. 2025 é um ano que você vai buscar ao Senhor como nunca buscou até aqui. 2025 é um ano que você vai se prostrar diante dele e ouvirá dos céus resposta. 2025 é um ano em que as comportas dos céus estarão abertos àqueles que são fiéis. Aos fiéis me revelo fiel, aos justos me revelo justiça. Irmão, você e a tua casa guardados, protegidos, blindados. Eu declaro em nome de Jesus, inimigos que virão contra você por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Receba em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, seja lavado pelo sangue do Cordeiro. Não há sobre os filhos de Deus nenhuma denúncia, não há sobre os filhos de Deus nenhuma condenação. A palavra de Deus nos garante. Fomos feitos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, porque naquela cruz, naquele dia, no madeiro, Jesus fez de todos os nossos inimigos e opositores um espetáculo público, triunfando sobre eles no Calvário. Você é quem Deus diz que é, você tem o que Deus diz que tem, você pode o que Deus diz que pode. Eu declaro em nome de Jesus, pés fortalecidos nesse ano. Você não vai tropeçar, você não vai se desviar, você não vai parar, não, você não vai se assentar com os escarnecedores, você não vai caminhar segundo o conselho dos ímpios e dos pecadores. Não, você vai se tornar mais santo, mais apaixonado, mais rendido. Deus vai visitar você. Eu declaro em nome de Jesus, seus filhos sendo visitados enquanto dormem, Deus te dando sonhos proféticos, uma unção fresca derramada sobre você e sobre tudo que carrega o seu nome. Todo jugo despedaçado, toda corrente quebrada, toda cadeia desfeita, toda estratégia do inferno sendo completamente desmantelado, serão desbaratinados diante de você os inimigos que te resistem, seja depressão, sejam pensamentos, sejam comentários, críticas, sejam doenças ou enfermidades. Nós declaramos em nome de Jesus que caiam por terra agora os inimigos de Deus.